Ma, um animal de aparência magnífica. Ele tinha apenas 3 metros de comprimento. Não tinha nenhuma marca, e nos deu a oportunidade de marcá-lo. E ele colocou a etiqueta perfeitamente. O sensor na barbatana do tubarão emitiu um alerta repentino. Mostrou este perfil descendo pela plataforma até 580 metros e, em seguida, uma enorme mudança de temperatura. Em uma fração de segundo, a temperatura da água subiu de 46 graus para 78 graus. O indicador de profundidade despencou. Num instante, o grande tubarão branco de quase 3 metros estava nadando perto da superfície. No instante seguinte, estava sendo arrastado a quase 600 metros de profundidade nas profundezas escuras e esmagadoras do Oceano Austral. Não se tratava de uma falha técnica. A etiqueta estava dentro de um estômago. Os cientistas passaram anos analisando essa cena de crime digital para encontrar o assassino. O culpado não era um mito. Era um monstro muito pior do que imaginávamos. Um tubarão de quase 3 metros desapareceu em segundos. Um dos seus objetos de estudo era uma magnífica fêmea de tubarão branco. Ela media 9 pés do nariz à cauda. No mundo dos tubarões, ela não era um filhote. Ela era uma adolescente saudável e poderosa, entrando em seu auge. A equipe a apelidou de Alfa Tubarão. Ela era impecável, sem um arranhão sequer. Um exemplar perfeito de um predador de topo. A equipe fixou cuidadosamente um sofisticado dispositivo de rastreamento via satélite em sua barbatana. Este dispositivo não era apenas um simples rastreador. Era uma caixa preta para tubarões. Foi projetada para registrar profundidade, níveis de luz e, crucialmente, a temperatura da água a cada minuto de cada dia. A tecnologia dentro dessas etiquetas é incrível. Eles são construídos para suportar as pressões esmagadoras das profundezas do oceano e o poder corrosivo da água salgada. São programados para se desprenderem após um período determinado, flutuarem até a superfície e transmitirem os dados armazenados para uma rede de satélites. Isso permite que os cientistas vejam uma reprodução em 3D da vida do tubarão. Durante 4 meses, tudo correu exatamente conforme o planejado. O rastreador emitia sinais para o satélite regularmente. O tubarão alfa se movia ao longo da costa, mergulhando em busca de peixes, caçando focas e se comportando exatamente como um grande tubarão branco deveria. Os cientistas estavam coletando dados de acordo com os livros didáticos. Era entediante, mas na ciência o tédio geralmente é bom. Significa que as coisas estão funcionando. Então, abruptamente, o padrão se quebrou. O sinal desapareceu da água aberta. Semanas depois, a etiqueta foi encontrada. Não tinha se afastado à deriva. Tinha sido arrastado para uma praia a apenas 4 quilômetros de onde o tubarão alfa foi marcado pela primeira vez. Isso era estranho. Normalmente, quando uma etiqueta se desprende, ela flutua com as correntes por quilômetros, às vezes acabando em oceanos diferentes. O fato de ela ter voltado exatamente para o mesmo lugar de onde partiu pareceu um mau presságio. Quando o pesquisador caminhou até aquela praia para pegar o pequeno dispositivo de plástico, ele não fazia ideia de que estava segurando a prova de um massacre. O estado físico da etiqueta foi a primeira pista. Parecia gasta amassada e desbotada. Dava-se a impressão de ter passado por um banho químico, mas a verdadeira história de horror estava escondida na memória digital. A equipe conectou o dispositivo ao computador e baixou a linha do tempo. Assim que o gráfico apareceu na tela, a sala ficou em silêncio. Os dados mostravam o tubarão alfa nadando em uma profundidade normal em água a 46 graus Fahrenheit, aproximadamente 8 graus Celsius. Aquela era a água fria e profunda do oceano. A profundidade era constante. Os níveis de luz eram compatíveis com a luz do dia. Então, instantaneamente, a linha no gráfico disparou. A temperatura não subiu gradualmente. Ela teve um pico. Em questão de segundos, o sensor registrou uma variação de 46 graus para 78 graus Fahrenheit. Um aumento de 32 graus. Quase não existe em nenhum lugar no oceano aberto
onde a temperatura da água suba tanto e tão rápido. Seria necessário um vulcão subaquático para gerar um calor desse tipo, e não havia vulcões na área. Mas a temperatura era apenas metade da história. Exatamente no mesmo instante em que a temperatura aumentou repentinamente, o sensor de profundidade enlouqueceu. O tubarão, ou melhor, a etiqueta, foi arrastado para baixo. Não afundou, foi puxado. Despencou 580 metros no abismo. Foi um mergulho de alta potência. A descida foi íngreme, rápida e violenta. Os dados mostraram que durante 8 dias, o rastreador permaneceu no escuro, movimentando-se enquanto a temperatura se manteve estável em 78 graus. Não se tratava de uma falha técnica. A etiqueta estava dentro de alguma coisa. Um tubarão de quase 3 metros havia sido emboscado, dominado e engolido. O processo de digestão descoloriu a embalagem plástica. Os dados eram irrefutáveis. O tubarão alfa havia desaparecido. Mas a pergunta da equipe era simples. Que tipo de monstro é grande o suficiente para engolir um tubarão do tamanho de um carro? Para isso, o predador teria que ser colossal. Precisaria de uma boca larga o suficiente para engolir o tubarão, ou pelo menos a parte com a etiqueta em um único movimento. E tem mais, o ataque aconteceu perto do Canyon Bremer. Este é um notório ponto de biodiversidade, um local onde a plataforma continental mergulha nas profundezas do oceano. É uma área de caça para os maiores animais do planeta. Os cientistas sabiam que não estavam lidando com um evento normal. Estavam lidando com um evento de predação que desafiava as leis conhecidas da cadeia alimentar marinha. Um predador de topo foi tratado como uma sardinha. A busca pelo culpado leva a uma constatação aterradora. O problema com a pista de 78 graus. Quando a história do superpredador veio à tona, o público ficou obcecado. Todos queriam saber o que havia matado o tubarão. O primeiro e mais popular suspeito foi a orca, ou baleia assassina. À primeira vista faz todo o sentido. As orcas são os únicos animais no oceano que são amplamente conhecidos por matar tubarões brancos. Elas são inteligentes, caçam em grupo e são implacáveis. Nos últimos anos temos visto provas inegáveis dessa guerra. Na África do Sul, 2 famosas orcas machos, chamadas Port e Starbird, vêm aterrorizando a população de tubarões há anos. Esses 2 são celebridades no mundo da biologia marinha, mas por todos os motivos errados. São assassinos em série. Agem como um esquadrão de assassinos especializado. Seu método é assustadoramente preciso. Eles trabalham juntos para encurralar um tubarão. Então usam suas caudas para criar correntes de água ou para golpear o tubarão, virando-o de costas. O que a maioria das pessoas não percebe é que quando um tubarão está de cabeça para baixo, ele entra em um estado chamado imobilidade tônica. Ela entra em transe, fica paralisada. É uma falha biológica que as orcas descobriram como explorar. Quando o tubarão está indefeso, as orcas realizam uma cirurgia. Elas mordem o tubarão na região peitoral, bem perto das barbatanas, e espremem o fígado para fora. Elas só querem o fígado porque ele é rico em gorduras e energia. É como manteiga de tubarão hipercalórica. Eles deixam o resto do corpo apodrecer. Isso cria um fenômeno chamado paisagem do medo. Quando as orcas chegam, os grandes tubarões brancos entram em pânico. Eles percebem os sinais químicos de um tubarão morto e fogem imediatamente da área. Em alguns casos, eles não retornam por meses. Então, será que o tubarão alfa foi vítima de um ataque de orca? Parece plausível. Uma orca certamente é grande o suficiente. Uma orca macho adulta pode pesar 10 toneladas. Engolir uma etiqueta de tubarão seria fácil para eles. Mas aqui está o problema. Quando os cientistas do caso Shark Alpha compararam a teoria da orca com seus dados concretos, os resultados simplesmente não batiam. Na verdade, os dados de 2003 contradiziam diretamente a forma como se sabe que as orcas caçam. Vamos analisar as inconsistências porque o diabo está nos detalhes. Primeiro e mais importante foi a temperatura. O dispositivo registrou um pico de 78 graus Fahrenheit. Como discutimos isso, corresponde à temperatura interna do estômago de um tubarão branco. Não corresponde à de uma orca. As orcas são mamíferos.
São animais de sangue quente, assim como nós. Sua temperatura corporal interna é muito mais alta, geralmente variando entre 35,5 e 38 graus Celsius, 96 e 100 graus Fahrenheit. Se uma orca tivesse engolido aquela etiqueta, a leitura teria sido pelo menos 20 graus mais alta. 78 graus é simplesmente frio demais para o corpo de um mamífero. Esse único dado é o álibi que inocenta a orca. Em segundo lugar, havia a questão do método. Os dados da Shark Alpha mostraram que a etiqueta foi engolida e permaneceu no trato digestivo por 8 dias. Isso não é o comportamento típico das orcas. Como demonstraram os casos na África do Sul, as orcas são animais com paladar exigente. São especialistas. Elas retiram o fígado e talvez o coração, descartando o resto da carcaça. Eles não engolem um tubarão de quase 3 metros inteiro com etiqueta e tudo. Simplesmente não é do feitio deles. O que aconteceu com o tubarão alfa não foi uma remoção cirúrgica. Foi um evento limpo, eficiente e rápido. Em terceiro lugar, houve o mergulho. Este é importante. Após o ataque, a etiqueta foi puxada para baixo a 580 metros de profundidade. Embora as orcas possam mergulhar fundo, elas são mamíferos que respiram ar. Elas têm pulmões. Eles precisam retornar à superfície para respirar. Um mergulho rápido e prolongado a essa profundidade após uma caçada intensa simplesmente não se encaixa em seu perfil fisiológico. Eles precisariam emergir para recuperar o oxigênio. Permanecer em grandes profundidades por dias é fisicamente impossível para eles. E por fim, houve as consequências. Quando Port e Starboard apareceram na África do Sul, os tubarões entraram em pânico e criaram uma cidade fantasma. Os pesquisadores na Austrália investigaram isso após o desaparecimento do tubarão alfa. Eles analisaram o comportamento de outros tubarões na área e vejam só, nada mudou. Os outros tubarões da região continuaram sendo tubarões. Eles não fugiram. Eles não desapareceram. Eles simplesmente continuaram patrulhando e caçando como se nada tivesse acontecido. Isso sugere que o evento foi um incidente localizado e isolado. Não se tratava de uma mudança de guarda com a chegada de um novo predador aterrorizante, a orca. Era mais como uma disputa interna. O assassino estava escondido à vista de todos, misturando-se aos moradores locais. Isso significava que a equipe precisava investigar mais a fundo nas sombras. A caça de fantasmas pré-históricos, com a orca descartada, a investigação voltou-se para a estranha localização do ataque. O tubarão alfa foi capturado perto do cânion de Bremer, um enorme desfiladeiro subaquático na borda da plataforma continental. É como o Grand Canyon, só que subaquático e completamente escuro. Canyons como esse são áreas de caça em águas profundas, conhecidas por abrigarem algumas das criaturas mais esquivas do oceano, incluindo a lula gigante e a ainda maior lula colossal. A ideia de uma batalha entre lulas é emocionante. É algo que desperta a imaginação. Imagine uma lula colossal de 12 metros emergindo da escuridão. Ela tem olhos do tamanho de bolas de basquete e um bico capaz de cortar cabos de aço. Ela envolve o tubarão com seus tentáculos. As ventosas repletas de ganchos giratórios afiados como navalhas penetram na pele resistente do tubarão. O tubarão se debate, mas é inútil. A lula arrasta a presa para baixo para a pressão esmagadora do abismo, para depois devorá-la sem pressa. Isso explica perfeitamente o mergulho a 580 metros, 1.900 pés. Essa profundidade é o habitat natural da lula. Isso explica o desaparecimento repentino. E as lulas são agressivas. Sabe-se que elas lutam com cachalotes. Portanto, um tubarão não estaria fora de questão. Mas aqui está o problema. Assim como no caso da orca, os dados de temperatura descartam essa teoria imediatamente. As lulas são invertebrados. São animais de sangue frio. A temperatura interna de seus corpos é idêntica à da água ao seu redor. Se uma lula tivesse comido essa etiqueta, a temperatura teria permanecido em 46 graus. Ela jamais chegaria a 78 graus. Uma lula simplesmente não consegue gerar esse tipo de calor. É biologicamente impossível,
Portanto, o Kraken é inocente. Isso deixou a internet com uma última teoria favorita: o megalodonte. As pessoas são obcecadas pelo megalodonte. A ideia de que um tubarão pré-histórico de 18 metros ainda esteja escondido nas profundezas do oceano é incrível. Um megalodonte não teria dificuldade em engolir um tubarão de 2,7 metros. Ele teria a força, o tamanho e o apetite necessários. Suas mandíbulas eram largas o suficiente para engolir um carro pequeno. Durante décadas, teorizou-se que esse monstro não foi realmente extinto. Dizem que uma população sobreviveu refugiando-se nas partes mais profundas e inexploradas do oceano. Lugares como o Canyon de Bremer. Essa teoria parece explicar tudo. O que poderia engolir um tubarão de 2,7 metros inteiro, um megalodonte? O que poderia exercer tanta força em uma única emboscada, um megalodonte? Alguns detetives amadores da internet chegaram a discutir sobre a temperatura. Como o megalodonte é um ancestral do grande tubarão branco, eles alegaram que ele poderia ter um sistema circulatório semelhante ao de animais de sangue quente, o que explicaria os 26 graus Celsius. Combina com o drama. Isso condiz com a violência. Mas a ciência precisa lidar com fatos, não com filmes. Não há absolutamente nenhuma evidência de que os megalodontes ainda estejam vivos. Se um predador desse porte existisse, veríamos marcas de mordida em baleias. Encontraríamos dentes frescos incrustados em suas presas. Os veríamos no sonar. Um tubarão de 18 metros não pode se esconder para sempre. O oceano é vasto, mas não tão grande assim. Uma criatura desse tamanho deixaria uma pegada enorme no ecossistema. Recorrer a um fantasma pré-histórico para explicar um conjunto de dados moderno é má ciência. Os pesquisadores sabiam que a resposta tinha que ser biológica, não mitológica. Precisavam encontrar uma criatura que vivesse nas profundezas, comesse presas grandes e, mais importante, tivesse um estômago quente. O predador tinha que ser algo real. Algo que sabemos que existe, mas que se comporta de uma maneira que jamais imaginaríamos. As pistas estavam pintando o retrato de um monstro assustadoramente familiar. A resposta estava bem diante dos seus olhos. Como funciona essa rede incrível? Os pesquisadores voltaram à prancheta e analisaram novamente aquela leitura crucial de 78 graus. Eles se perguntaram que animal no oceano tem uma temperatura estomacal de 78 graus, enquanto nada em água a 46 graus. A resposta foi surpreendente, pois era muito familiar. O único animal que se encaixa nesse perfil é o tubarão branco. O que a maioria das pessoas não percebe é que os grandes tubarões brancos não são como os outros peixes. A maioria dos peixes é de sangue frio. Seus corpos têm a mesma temperatura que o oceano. Se a água está fria, eles também ficam frios. São lentos nas profundezas. Mas os grandes tubarões brancos, assim como os atuns e os tubarões macô, têm um superpoder. Eles são endotérmicos regionais. Isso significa que podem aquecer certas partes do corpo. Possuem uma complexa rede de veias e artérias, chamada retia mirabilia, que em latim significa rede maravilhosa. É uma obra-prima biológica. Essa rede captura o calor gerado por seus enormes músculos natatórios e o recicla. Em vez de deixá-lo escapar para a água pelas brânquias, os vasos sanguíneos o recirculam para o seu interior. Aquece os olhos, o cérebro e o estômago deles. Isso permite que caçem mais rápido e pensem com mais clareza em água gelada. Isso os torna máquinas de alto desempenho, mas também os ajuda na digestão. Um estômago aquecido digere os alimentos muito mais rápido do que um estômago frio. Os cientistas analisaram os gráficos. Um grande tubarão branco em processo de digestão mantém a temperatura do estômago em quase exatamente 78 graus Fahrenheit, 25,5 graus Celsius. A combinação foi perfeita. De repente, tudo se encaixou. A temperatura não era um mistério. Era uma impressão digital. Mas e o mergulho? O mergulho a 580 metros.
Isso é, na verdade, um comportamento normal para um grande tubarão branco. Após uma refeição farta, eles costumam mergulhar fundo nas camadas térmicas para digerir e nadar. Usam a água fria para regular a temperatura corporal enquanto o estômago trabalha intensamente. É o equivalente para os tubarões a uma soneca pós-ação de graças. O fato de outros tubarões não terem fugido também faz sentido. Não se tratava de uma nova espécie invadindo o território. Era apenas um membro maior da mesma tribo. O superpredador não era um monstro de um romance de fantasia. Era um grande tubarão branco canibal. Ora, o canibalismo soa chocante para nós, mas no mundo dos tubarões é apenas terça-feira. Ataques entre tubarões são, na verdade, bastante comuns. E começam cedo. No útero dos tubarões tigre da areia, os embriões desenvolvem dentes. O embrião mais forte literalmente caçará e devorará seus irmãos e irmãs antes mesmo de nascerem. É a batalha real mais brutal da natureza. Só nascem os mais fortes. Na natureza, os tubarões maiores comem os menores. Os tubarões touro fazem isso. Os tubarões tigre fazem isso. E os tubarões brancos também. É um mundo onde a lei do mais forte prevalece, ou melhor, onde os tubarões se devoram uns aos outros. Mas reconhecer que era um tubarão é apenas o primeiro passo. O verdadeiro horror surge quando se calcula o tamanho. Para engolir um tubarão de 2,7 metros e 136 quilos, de forma que a etiqueta entrasse rapidamente no estômago, o atacante precisava ser enorme. Não se tratava de uma briga. Os dados da etiqueta não mostraram nenhuma luta prolongada. A temperatura subiu repentinamente. Isso implica que o tubarão de 2,7 metros foi engolido inteiro, ou despedaçado em enormes pedaços em segundos. O ataque provavelmente veio de baixo. Os tubarões brancos são predadores de emboscada. Eles atacam das profundezas usando seus dorsos cinza escuros para se camuflarem na escuridão. O atacante provavelmente viu a silhueta do tubarão alfa contra a luz da superfície. Ele teria surgido com uma velocidade incrível, atingindo alfa com a força de um trem de carga. O impacto por si só já a teria atordoado. Então, as mandíbulas se fecharam. Os cientistas estimaram o tamanho do agressor com base na taxa metabólica necessária para gerar aquele calor e na física do ataque. Os números que eles descobriram foram impressionantes. O predador era um gigante além da nossa compreensão. 16 pés é uma estimativa conservadora. Então vamos lá. Sabemos que era um grande tubarão branco, mas qual era o seu tamanho? É aqui que a ciência fica realmente assustadora. Para comer um tubarão de 2,7 metros, você precisa ser significativamente maior que 2,7 metros. Não dá para colocar um carro dentro de outro carro do mesmo tamanho. O predador precisa de uma enorme vantagem de tamanho para conseguir uma presa desse porte. Os cálculos iniciais da equipe de pesquisa sugeriram um tubarão com pelo menos 4,8 metros de comprimento e pesando mais de 1.800 quilos. Isso equivale ao tamanho de uma perua grande ou uma caminhonete. Mas muitos especialistas, incluindo Dave Riggs, acreditam que essa é uma estimativa conservadora. 16 pés é grande, mas será que é grande o suficiente para devorar um tubarão de 9 pés de uma só vez? Talvez não. Para emboscar e consumir um tubarão saudável de 9 pés com tanta facilidade, o predador provavelmente teria que ser significativamente maior. Estamos falando de um tubarão com quase 20 pés de comprimento e pesando cerca de 6.000 libras. Este é o tamanho do famoso tubarão Deep Blue, um dos maiores tubarões brancos já filmados. Um tubarão desse tamanho é um submarino com dentes. Ele teria uma circunferência de mais de 2,4 metros. Sua boca seria uma caverna. Isso muda a forma como vemos esses animais. Normalmente pensamos nos grandes tubarões brancos como caçadores de superfície perseguindo focas perto das praias ou saltando da água na África do Sul. Nós os vemos na Semana do Tubarão saltando e mordendo gaiolas. Mas este evento sugere que existe uma classe diferente de tubarão branco. Estes são os especialistas em águas profundas. Esses gigantes sobreviveram por décadas. Cresceram imensamente com uma dieta rica em proteínas composta por baleias, lulas e outros tubarões.
Patrulham os cânions escuros da plataforma continental, bem longe de nossas câmeras e gaiolas. Eles são inteligentes, cautelosos e incrivelmente perigosos. Não perdem tempo com presas pequenas. Querem refeições grandes. Apesar de ser uma predadora formidável, a tubarão-alfa era apenas uma adolescente que nadou para o território de uma rainha. Ela era uma predadora dominante por direito próprio, mas não era a predadora dominante. Ela estava se alimentando de peixes. A criatura abaixo dela estava devorando tubarões. É um pensamento aterrador. Olhamos para o oceano e nos preocupamos com o que vemos. Nos preocupamos com a barbatana rompendo a superfície. Mas os dados do Shark Alpha provam que os verdadeiros monstros são aqueles que não podemos ver. Eles estão lá embaixo na escuridão, a 580 metros abaixo da superfície. Eles vivem segundo um código de violência que só agora começamos a compreender. O oceano não é uma democracia. É uma ditadura. E o maior tubarão dita as regras. O superpredador era simplesmente uma versão colossal do animal que já tememos. Isso confirma que a única criatura que o grande tubarão branco teme é um grande tubarão branco ainda maior. E a parte mais louca, é provável que esse tubarão ainda esteja por aí. Um tubarão desse tamanho não tem predadores naturais. Ele não é comido. Ele simplesmente continua comendo, crescendo e reinando nas profundezas. Então você acha que existem tubarões de 7,5 metros escondidos no fundo do oceano que ainda não descobrimos. E a ideia de um gigante canibal te faz querer ficar longe da água. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou deste mistério das profundezas, clique no botão gostei e inscreva-se para mais histórias reais do abismo. Obrigado, FPR, por assistir.